Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. Lembro-me quando essa onda, do privatismo começou no Brasil, já nos anos 80 se debatia isso muito durante a era Sarney, mas foi com a eleição do Collor, que esse credo tomou conta da política. E a partir daí a gente só vê a intensificação desse movimento. Lembro-me que quando o Collor foi eleito e a onda privatista tomou conta do Brasil, havia uma série de promessas de que, a partir do momento que se vendessem as empresas públicas, os bancos públicos, teríamos um aumento do investimento público, a dívida pública seria paga, haveria maior concorrência, melhores serviços, melhores produtos, haveria uma modernização da economia brasileira, entretanto, passaram-se 30 anos e, segundo você, André, qual é o saldo disso? O governo atual realmente é um governo formado por enganadores. Muita gente acreditou que o governo seria algum tipo de defensor da família brasileira, digamos assim. A pauta dos costumes foi colocada aí como diversionismo, para mascarar todas as ações econômicas antipovo que estão sendo levadas a cabo. Mas nem representante de família alguma esse governo pode ser considerado, porque, vejam bem, antes de ser presidente, Bolsonaro e sua família votaram pela reforma trabalhista. Vocês lembram? Uma reforma draconiana, medidas draconianas que permitem agora trabalho intermitente, mulheres em situação de gravidez trabalhar em ambientes insalubres. Então, imaginem que governo defensor da família é que faz isso com mulheres grávidas, Então, essa é a questão. O neoliberalismo, ele é o principal inimigo da família brasileira. Vocês imaginem famílias desestruturadas, pais desempregados, entregues ao vício de drogas, mães se prostituindo. Isso é o neoliberalismo. São famílias desestruturadas. Então, o pior inimigo da família brasileira é exatamente o neoliberalismo. É o desestruturador das famílias e é o que esse governo vem colocando para nós, Carlos Velasco. Eu creio que durante a nossa conversa aqui vai ficar claro que esse governo é o destruidor do legado de Getúlio Vargas. Lembrem-se vocês, Rafael e Velasco, da reforma, por exemplo, da Previdência, que aumentou o nosso tempo de contribuição e também diminuiu no cálculo do 80% a 20% das maiores contribuições e menores contribuições, acabou diminuindo o valor das futuras pensões. Então, é um governo também anti-idosos, anti-família. Essa era a primeira questão que eu queria colocar, porque realmente é um governo formado por enganadores. A segunda questão... Deixa só eu fazer um pequeno claro. ponto para complementar isso que você está dizendo antes de você ir para o segundo ponto. A gente tem que sempre pontuar o seguinte: a gente tem que ter uma visão unitária das coisas. Economia e moral caminham juntas. Eu lembro de um caso que eu não vi porque eu não estava presente fisicamente, mas soube o que aconteceu na minha cidade. Lá de onde eu venho, lá no Rio de Janeiro, São João do Meriti, passa ali no centro da cidade uma linha do trem, e um dia, de vez em quando acontecia isso, mas eu lembro mais ou menos bem dessa, aconteceu de um cidadão, um pai de família, de tarde, ele chegou ali perto da linha do trem, ele se ajoelhou, esperando o trem vir, e se colocou ali na frente da linha do trem, cometendo suicídio de uma maneira trágica, absurda, e esse tipo de suicídio sempre também deixa um impacto nos transeuntes, nas testemunhas, etc. E depois saiu a notícia, de que ele ficou desempregado, Ficando desempregado, ele acabou caindo num divórcio, numa situação de divórcio, Então a sua família, o seu núcleo familiar se desintegrou, Ele ficou também sem o acesso aí aos filhos, por conta dessa questão de divórcio. Então é uma reação em cadeia, Então, assim, para que uma família ela possa se desenvolver, ela possa viver bem, ela precisa de um substrato material,
que é dado por uma ordem econômica pautada por um princípio de bem comum. Eu não estou nem falando no sentido ideológico de modelo. O que importa é que tem que estar pautado pelo bem comum. E o neoliberalismo é o oposto da priorização do bem comum, e é exatamente a priorização do egoísmo, do interesse individual, né, da usura. Duas pernas, desculpa te interromper, Rafael, duas pernas fundamentais para o encontro, a busca desse bem comum, são exatamente direitos trabalhistas, que garantem estabilidade no emprego, uma perspectiva de vida e de renda, e também a previdência social para garantir uma aposentadoria digna para os nossos idosos, né, Rafael? Então, por isso que eu citei essas duas reformas, uma apoiada por Bolsonaro e sua família, ele ainda não era presidente, mas era deputado, e seus filhotes também, um deles já estava lá no Congresso Nacional, e a outra que já no governo dele, a reforma da Previdência. E aí a gente sempre pode fazer analogia até internacional também. Vamos recordar aqui um caso paralelo, é porque assim, eu visualizo dessa forma. No Brasil, eu tenho a impressão de que foram metodicamente e lentamente, ao longo de agora já 30 anos, fazendo um ataque, né, estratégico contra setores específicos da economia brasileira, enquanto, por exemplo, na Rússia, eles meio que fizeram uma avalanche no espaço de 3, 4 anos, que foi o colapso soviético, e aí foi uma farra absoluta. Choque neoliberal do Boris Yeltsin. Exatamente. Teve avião saindo de Moscou carregado de barra de ouro, e as barras de ouro da Rússia sumiram, e por aí vai. E quais foram as consequências? O povo russo caiu no alcoolismo, né, nas ondas de suicídio. Naquela época era o país com as taxas de suicídio mais altas do mundo, divórcio, prostituição, o consumo de drogas, né? Surgiram até novas drogas lá na Rússia, aquele crocodilo, ou seja, tudo no âmbito social, familiar, cultural foi por água abaixo até agora, mais recentemente aí, com a ascensão do Putin, que foi aos poucos desfazendo essa desgraça do neoliberalismo. Ou seja, a gente tem que, eu acho que um ponto importante, a gente tem que martelar, porque aqui, até porque a gente está crescendo no canal, então vem gente, às vezes de canais parceiros, que às vezes vem um pouco mais de um lado mais direito, outros vêm de um lado um pouco mais à esquerda. Aqui a gente quer trazer esse pessoal todo para mostrar que é tudo uma coisa só. Se você é conservador e defende a família brasileira, você não pode apoiar o liberalismo econômico. Porque não existe família sem estabilidade laboral, não existe família sem acesso aí aos sistemas de seguridade social. Então agora eu repasso a palavra aí para o André Nunes, para ele dar seguimento aí à questão histórica. Então, eu acho, Rafael, que eu acabei começando com um ponto fundamental, tanto que você concordou e endossou, né, complementou as minhas palavras iniciais em relação à questão do neoliberalismo ser o grande destruidor das famílias no Brasil, desestruturação total das famílias. Então, realmente, esse governo não pode ser encarado como um governo pró-família. Ele é um governo anti-família, e eu achei aqui um comentário muito interessante do Heleno de Almeida Gondim, que está acompanhando a gente aí. Ele diz: o atual governo e seus asseclas se vangloriam de patriotismo, mesmo sabendo que ajudam a destruir as famílias que dizem proteger, ou seja, falsos nacionalistas. É o desprezo aos brasileiros. O desprezo aos brasileiros é seu mote. Exatamente, Heleno. E no decorrer dessa conversa, a gente também vai poder esclarecer por que é um falso nacionalismo. Na verdade, um falso patriotismo. Né? Não existe nacionalismo sem povo. Quando você... O que é o Estado? O Estado é população mais território. Se você tirar o povo da jogada, você jogar o povo na rua da amargura, sem perspectiva de emprego, de renda e de uma estabilidade econômica, então realmente não há nacionalismo nenhum nisso, nesse tipo de governo que nós assistimos aí hoje. Como o Rafael falou, pessoas podem chegar aqui no canal e meio já com pré-conceitos, digamos assim, né, estabelecidos. Mas o embate que existe hoje, Machado, eu creio que seja entre liberais e desenvolvimentistas. Esse é o grande debate, o grande tema. Não é entre esquerda e direita. As pessoas têm que se livrar dessa falsa dicotomia
entre esquerda e direita. Nós estamos vivendo uma guerra de classes, e o verdadeiro debate vai se dar entre desenvolvimentistas, nacionalistas e neoliberais. É aí que você tem que escolher seu lado e esquecer essa falsa dicotomia entre esquerda e direita. Realmente, por exemplo, Bolsonaro fez um acordo com a banca para se eleger. A respeito do setor bancário, aproveitemos, né, o que aconteceu na banca para começarmos aí a fazer uma espécie de dissecação do cadáver que é o Brasil, nos dias de hoje. Bom, em relação à banca, eu lembro-me que o processo de privatização, ele atingiu, né, todos os bancos estaduais, ou quase todos os bancos estaduais, entre eles o Banespa, que hoje é o maior responsável pelos lucros do Santander. Exato. E uma das promessas, né, em relação a essa privatização dos bancos públicos estaduais, especialmente, era de que haveria, então, maior concorrência, haveria mais crédito, e parece que hoje em dia o que temos visto, né, quando as taxas de juros oficiais já são altíssimas. Agora, quando vamos adicionar, né, o spread cobrado ao tomador de empréstimos privado, ou alguém que vai comprar uma televisão nas Casas Bahia, aí chegamos, né, a juros que não são praticados em mais nenhum outro país do planeta. Qual é a avaliação que você... E vai, outra coisa, também parece que o setor bancário brasileiro, ao contrário do que tinham prometido, que era uma desconcentração, parece que ficou mais concentrado. Tendo assim uma experiência, né, em loco com isso e conhecimento técnico, o que você tem a nos dizer a respeito desse setor particular? Como foram as privatizações aí? Quem ganhou? Quem perdeu? Enfim. Olha, Velasco, a sua pergunta tocou num ponto fundamental. O Velasco estava se referindo aí ao programa de desestatização dos bancos estaduais, que, é bom lembrar, começou com Fernando Henrique Cardoso, no governo Fernando Henrique Cardoso. O que é o governo Bolsonaro, se não um governo FHC? Olha só, minha gente, tem que ter clareza do que nós vamos comentar agora. O governo Bolsonaro tem uma secretaria de desinvestimento. Secretaria de Desinvestimento. Só isso já fala por si só. Compreende? Então, o processo de privatizações dos bancos estaduais, o Velasco, claro, foi um grande golpe contra a população brasileira, porque, obviamente, que concentrou na mão de bancos privados a capacidade de estipular a taxa de juros que era concedida no crédito comercial à pessoa física e jurídica. Vejam vocês, também não quer dizer que quanto mais bancos, melhor. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas quanto mais bancos públicos, melhor. Aí sim, porque os bancos públicos têm uma função diferente, em geral, dos bancos privados. Por exemplo, o Banco do Brasil, né, muita gente se declara aí a favor de privatizações, deveriam estudar o caso do Banco do Brasil, que possui mais de 60% da carteira de crédito no país, do crédito agrícola, incluindo micro e pequenos produtores. É o Banco do Brasil que financia também o agronegócio, mas a agricultura familiar. Então, eu acho que as pessoas, antes de sair por aí berrando, dizendo que privatiza tudo, que é um discurso muito MBL de ser, muito Paulo Guedes, né? Ninguém deveria repetir discurso de um canalha, evasor de divisas como Paulo Guedes, mas há quem o faça. E o mesmo acordo fez Lula, quem não se lembra da carta aos banqueiros, onde ele dizia ali que não haveria nenhum perigo para o mercado no seu governo, né? Então, acabam, em muitos temas, sendo duas faces da mesma moeda. Eu digo isso no campo do liberalismo econômico. Não creio que seja tudo igual. Dependendo do governo, pode haver realmente uma maior
um maior diálogo com as classes trabalhadoras, né? O PDT, por exemplo, é um partido trabalhista. O PT, a gente sabendo de todos os problemas identitários do partido, a gente sabe que é um partido que ainda tem base sindical. Então, não estou querendo colocar tudo no mesmo barco, mas a gente sabe que muitas vezes acabam servindo, no plano econômico, praticamente aos mesmos interesses. Vejam vocês a taxa de juros que está sendo praticada agora, a gente no decorrer aí vai falar também sobre isso, e as taxas de juros que o lulismo praticou, não é mesmo? Durante mais de 10 anos aí no governo federal. Então, antes de gritarem que tudo deve ser privatizado, procurem saber a função social de cada empresa que estão procurando privatizar. Como falei aqui, o Banco do Brasil é importantíssimo para o crédito agrícola. E por que, Velasco, a banca privada não quer entrar nessa carteira de crédito agrícola? Você já citou aí a questão do spread bancário. A lógica do banco privado é praticamente o lucro imediato. O banco privado não deseja, não está nos seus planos, financiar a longo prazo, a perder de vista, com uma taxa de juros razoável, digamos assim, Carlos Velasco. Isso se repete quando você olha a função social, por exemplo, da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, que também detém aí mais de 60% da carteira de crédito habitacional do país, é o único banco que se propõe a fazer isso em larga escala, porque é um papel de fomento, é um papel de desenvolvimento, é um papel social, né? Financiar habitação digna para as pessoas. Hoje nós assistimos aí uma gentrificação desses grandes centros urbanos, pessoas vivendo em cortiços, verdadeiros cortiços, é a cara do neoliberalismo, né? Muitas pessoas ficam preocupadas com fantasmas do passado, né? Comunismo, fascismo, mas é o capitalismo neoliberal que está destruindo qualquer possibilidade de desenvolvimento do Brasil e possibilidade de perspectiva para nós brasileiros. Então, Carlos Velasco, quando a gente estava falando do spread bancário, qual banco privado que vai se propor a financiar imóveis em 30 ou 35 anos, quando a taxa de juros do crédito habitacional é uma das menores do mercado quando você compara a outros tipos de operação de crédito? Se você comparar o crédito direto ao consumidor ou o crédito direto ao cliente, que são duas modalidades diferentes, apesar de parecer a sigla mesma, CDC, vocês vão ver que os juros do crédito habitacional ele é bem menor, né, proporcionalmente é bem menor do que outros tipos de operação de crédito. Que banco privado que vai querer financiar a perder de vista, Carlos Velasco? Então, essa é a função social dos bancos públicos. É uma função de desenvolvimento, de fomentar a economia e fomentar também as possibilidades para a nossa população. A Caixa Econômica, por exemplo, através das loterias, Carlos Velasco, todo ano aporta bilhões de reais. Isso está no site da Caixa Econômica, para quem quiser observar, no portal lá das loterias, vocês vão poder observar que cada ano são transferidos bilhões para setores sociais da economia brasileira. Por exemplo, tanta essa gente bolsonarista, o Rafael Machado, fala de segurança pública, eu acho que eles deveriam saber que a Caixa Econômica, através das loterias, aportam bilhões no FNSP, Fundo Nacional de Segurança Pública. E em outros setores, como esporte, enfim, está tudo lá descrito e bem explicado no site da Caixa Econômica, na parte de loterias, na destinação dos recursos. Agora, eu quero perguntar a vocês, vocês acham realmente que, se caso as loterias vierem a ser privatizadas, os bancos privados vão permitir que ainda se transfiram recursos vultuosos para o setor social, para os setores sociais? É bom lembrar que essa reforma draconiana da Previdência, que foi imposta por Bolsonaro, Paulo Guedes e seus asseclas contra a população brasileira, tanto falavam que não havia dinheiro para a Previdência. Ora, as loterias aportam dinheiro, inclusive, na Seguridade Social, que tem 3 pernas. É Previdência, Segurança, se não me engano, e Assistência Social, ou Previdência, Saúde e Assistência Social. São 3 pernas. E as loterias também aportam alguns bilhões aí anualmente na Seguridade Social, que estava sendo tão questionada, foi tão atacada nessa
reforma da Previdência. Então, são várias mentiras que vem impondo a nossa população desde o final dos anos 80 e mentiras respaldadas, inclusive, infelizmente, pela nossa Constituição. Por isso que nós temos que ter muito cuidado também ao votar, inclusive nas assembleias estaduais. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, ô Machado, não sei se você sabe disso, até alguns anos atrás não era permitida a privatização sem consulta popular. Só que a Assembleia, não sei se foi ano retrasado, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, controlada por agentes do liberalismo, deu um golpe e modificou a Constituição do Estado, permitindo privatizações sem consulta popular. Então, na hora de votar, até mesmo para deputado estadual, nós temos que ter cuidado, procurar saber em quem estamos depositando esse voto, porque o que nós assistimos hoje, Machado, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso, é um congresso, ô Velasco, você que está em Portugal, mas acompanha aqui a situação no Brasil, vocês sabem que nós temos um congresso, vocês, eu creio que vão concordar comigo, tomado, desocupados, vocês me desculpem a palavra, isso é para não falar vagabundos, e nós temos um congresso aí tomado por desocupados à esquerda e à direita. Vocês imaginem mandar para o Congresso Kim Catacoquinho, Tabata Amaral, gente que nunca trabalhou na vida. Como é que essa gente vai decidir sobre a tua aposentadoria, meu amigo? Sobre os teus direitos trabalhistas? Gente que nunca trabalhou na vida não poderia ter o direito nem de opinar sobre essas questões fundamentais, Rafael, para a economia nacional. Recordar, inclusive aqui, em relação a essa questão da Previdência que o André Nunes comentou, que na época fizeram toda uma campanha de propaganda apoiada principalmente na Rede Globo, óbvio, né, que é o grande ministério da propaganda aí do globalismo no Brasil, né, porque aquilo ali não é uma rede de notícias, não é... A função da Globo não é difundir informação, não é difundir conhecimento, é um ministério de propaganda, né, um ministério de propaganda de forças internacionais que atuam no Brasil. Na época, falaram sobre a inviabilidade de manter o INSS tal como ele era, de manter o sistema de seguridade social tal como ele era. Porém, isso é muito fácil de acessar, no Google mesmo, em qualquer outro serviço de buscas, vocês podem ver que, em relação que o INSS ele é credor, ou seja, que existe dívida em relação ao INSS, né, e o INSS acumula em crédito mais de R$1 trilhão, ou seja, existe uma série de empresas, a maioria delas empresas imensas, que devem, em relação à contribuição previdenciária, em relação a contribuições previdenciárias, mais de R$1 trilhão. Dinheiro suficiente para que não fosse necessária nenhuma reforma da Previdência, né? E isso em relação a várias coisas, até em relação a impostos também. No Brasil, as grandes são empresas... interesses muito poderosos, né, Rafael? Exato. Até mesmo bancos devem para a Previdência. Então, se vocês pesquisarem na lista, né, dos maiores devedores, vocês vão ver lá alguns bancos. Exatamente. Pode prosseguir. Não, então a gente estava falando sobre a importância, né, Rafael, dos bancos públicos, né? O Velasco puxou aí essa questão das linhas de financiamento, da taxa de juros, vocês vejam, sendo praticada. O que está sendo praticado aí hoje é um assalto contra a população brasileira. A cada 1%, isso são dados que o próprio Banco Central declarou esse ano, que a cada 1% de aumento na Selic são 34 bilhões a mais de dívida pública anualmente. Então, por exemplo, agora há pouco aumentou aí, se não me engano, 0,75%. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí, na última reunião do Copom. São quase 34 bilhões a mais para juros do serviço da dívida. E isso causa, Rafael e Velasco, uma estagnação na economia que não está no gibi. Por quê? Vejam bem, se eu, você e Velasco somos controllers, né, de algum banco, por que nós iríamos, né, nos reunir e decidir colocar dinheiro na praça, disputar a carteira de crédito a juros baixos ou pelo menos razoáveis, se nós estamos sendo remunerados diariamente em milhões e milhões de reais
na sobra de caixa do banco, ou seja, em operações compromissadas. O que é essa sobra de caixa dos bancos? O banco, resumindo, ele capta dinheiro de quem tem, empresta para quem não tem. Geralmente é isso. Mas eles não precisam mais emprestar nada hoje em dia. Por quê? E é por isso que são permitidos a praticarem taxas de juros tão altas. E por que não precisam disputar a carteira de crédito e juros razoáveis? Porque todo dia são remunerados no depósito compulsório. O governo emite títulos de dívida pública para captar recursos com a sobra de caixa dos bancos. E o pior é que esses recursos, Rafael Velasco, não estão sendo utilizados para desenvolvimento. Inclusive, estão sendo utilizados de maneira inconstitucional para pagar despesa corrente. Então, isso é muito grave, porque se pelo menos a emissão de títulos estivesse sendo usada para projetos, obras de grande envergadura, para a construção de empresas que viessem a fomentar a economia nacional, mas não. Está sendo usado para pagamento de despesa corrente. Então, realmente é uma farra, né? É uma economia suicida para a população, mas não para os banqueiros. Então, é por isso que essa taxa de juros realmente é algo impraticável para a população. Inclusive, as empresas sofrem muito no Brasil com essa taxa de juros. Os próprios empresários, né? No Brasil é engraçado, porque os empresários geralmente apoiam candidatos vinculados ao neoliberalismo. Talvez eles sejam os verdadeiros suicidas, a classe empresarial brasileira. Porque no Brasil a gente sabe que para se iniciar qualquer empreendimento ou manter o empreendimento, se depende muito das linhas de crédito. As pessoas não iniciam, não levam a cabo esses empreendimentos com poupança própria. A taxa de poupança do brasileiro, em geral, é muito baixa. E precisam de linhas de crédito. E essas linhas de crédito não estão chegando. Por que não estão chegando? Porque nós temos uma taxa Selic aí beirando 14%. Né? Então, obviamente que não vai chegar linhas de crédito a juros razoáveis nem para a população pessoa física e também não para o pessoa jurídica, o CNPJ das empresas. Então, realmente é uma política econômica suicida. É interessante partir em relação à situação portuguesa que uma dessas empresas tradicionalíssimas de nosso país, que está na lista de privatizações há muito tempo, são os Correios. Né? Há alguns meses o processo está parado, eu acho que não vai para frente esse ano, né? Vai depender de muita coisa que vem aí pela frente, porém a gente sempre tem que recordar que os Correios, que são uma das mais antigas empresas brasileiras, né, tiveram um papel fundamental no controle da extensão territorial brasileira pelo governo central, né? Historicamente, os Correios são fundamentais desde do Antigo Egito, passando por todos os povos, todos os impérios, porque ainda mais antigamente. O Correio era muito importante, né, Flávio? Fundamental, né? Existia todo um esquema, né, de cavalo, e o carteiro trocava cavalo de posto em posto, etc. E a gente pode hoje em dia pensar, mas hoje em dia, para quê? Porém, hoje em dia, primeiro, internet é coisa de cidade. Tem muito brasileiro que mora no campo, né? Muito brasileiro da região norte que não tem acesso à internet ainda, e tem muita coisa que, vamos combinar, não dá para ser transmitida pela internet. Você precisa do trabalho dos Correios, tem a questão das encomendas, existe uma série de outros âmbitos que os Correios são fundamentais ainda. Vamos recordar, por exemplo, que os Correios têm uma política extremamente interessante, voltada aí para os livros, né? Para os livros, revistas, etc., que paga-se uma taxa bem pequena, bem módica, né? Para poder propiciar aí essa difusão aí de conhecimento. Eu, sinceramente, duvido, em caso de privatização dos Correios, que se manteria, por exemplo, essa política de preço de frete em relação a livros e revistas, por exemplo. Tem também a questão de que, se for privatizado, a prioridade vai ser o lucro de cada uma das agências. Como é que fica Correio de cidade pequena? Né?
Mas Correio, sabe o que é pior nisso aí na questão do Correio, Rafael? É o seguinte, além da privatização acabar com esses subsídios que você acabou de citar, eles querem sempre ficar com o filé, o filé das empresas, ou seja, fatiam a empresa e os grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, ficam para a parte privada, mas o carré, digamos assim, os lugares mais inóspitos, de difícil acesso, vão continuar na mão do Estado. Ou seja, o que for deficitário, eles vão jogar para o Estado. E o que for superavitário, jogam na mão de meia dúzia de barões. Esse que é o problema de se privatizar qualquer setor que possa vir a ser um monopólio natural. Se torna um monopólio privado e o filé fica na mão da iniciativa privada, mas o carré continua para o Estado roer, digamos assim, Rafael. E eles fazem da seguinte maneira, porque assim, também é um projeto de privatização que vem sendo construído aos poucos, há anos, há décadas, na verdade. Então, por exemplo, os carteiros estão sempre comentando que quase nunca se faz concurso público para os Correios, né? Daí você, cidadão, que pensa a curto prazo, que pensa apenas na questão imediata, muitas vezes pensa assim, pô, mas minha encomenda não chegou. Ou então tu vai nos Correios, pô, tá devagar pra caramba, não anda essa fila gigante, etc. Mas você tem que recordar que não é porque, não é da essência dos Correios isso aí, não é da essência do serviço público. Porque os Correios brasileiros, se eu não me engano, lá pelos anos 60, 70, era considerado modelo de Correios para o mundo inteiro. Existe um prêmio, não vou lembrar o nome. Vamos ser sinceros também, Rafael. Tem que parar com essa frescalhada liberal, sabe? Ah, minha encomenda não chegou. Vira homem, rapaz. Porra, pelo amor de Deus. A tua encomenda não chegou, espera essa... Exatamente. O pensamento tem que ser coletivo, não individualista. Sim. Você, eventualmente, pode ter um problema com os Correios, como você vai ter problemas com empresas privadas. Vocês olhem o Procon e vejam quais são as campeões de reclamação. Não são as operadoras de TV a cabo, Rafael Machado, as operadoras de telefonia celular, por exemplo, para ficar em 2 exemplos. É só ver a situação da Oi. São todas empresas privadas, Rafael Machado. Então, para o cara que fica com essa papagaiada de minha encomenda não chegou, porra, para de conversa fiada liberal também, né? Porra. É só ver a situação da Oi, né? Que, especialmente no Rio, mas também em outros lugares, era a principal empresa de telefonia. Qual que é a lógica? Tem que entender a lógica do negócio. Quando uma empresa pública ela vira privada, especialmente se for uma sociedade de ações, né? Qual que vira a prioridade da empresa? Pagar os dividendos aos acionistas, né? É isso. Não é nada além disso. Então, todo o dinheiro, o acionista, vamos combinar, o interesse dele também é tirar o dinheiro dele. Todo ano, ele vai puxar o dele, vai puxar o dele, vai puxar o dele. O que aconteceu com a Oi? Aconteceu o seguinte, os acionistas foram tirando todo o dinheiro, dentro do direito deles, direito burguês, direito capitalista, mas é o direito deles, eles foram tirando tudo. A empresa foi assim sendo sucateada, né? Porque não tinha dinheiro para reinvestimento, né? Porque o reinvestimento só é possível a partir de uma decisão central da empresa, né? Se for, é por isso que eu digo assim, às vezes se vai privatizar, que privatiza aí para o, sei lá, uma vez eu sou contra a privatização de modo geral, mas assim, a pior privatização é aquela que transforma a empresa em sociedade anônima, em sociedade de ações, porque não tem um patrão. Exato. Tu tem a fragmentação da propriedade em patrões invisíveis e tem que pagar dividendo, né? Para que haja planejamento, investimento, coordenação, você tem que ter uma centralização da estrutura da empresa, né? Com a Oi não aconteceu isso, foi sucateada, entrou em recuperação judicial, e aí depois eu parei de acompanhar também, porque também eu estava processando a Oi, e aí não recebi o dinheiro que era para receber dos processos. Agora, eu fiquei de passar para o Carlos, porque ele tinha comentado que ele ia falar um pouco sobre os Correios portugueses, que são exemplo de empresa de Correios e Telégrafos, que foi privatizada
e que deu tudo errado, né? Que ficou uma merda. Porque aí o brasileiro tem que ouvir um pouco, porque às vezes o pessoal fica isolado aí, só lendo artiguinho do Mises, postagem da MBL, e não vê os exemplos históricos, reais e concretos de privatizações que acontecem e dão errado. Carlos? Antes do Carlos falar, só para encerrar essa questão, olha o comentário aí do nosso amigo, ele de vez em quando está lá no meu canal também, DJ From Bellow. André, sou contra a privatização dos Correios, mas já conheci mais de um empresário que reclama do serviço, não por serem liberais. Aí você não sabe, a maioria deles é. Mas, não por serem liberais, mas porque relatam que muitas entregas que enviam são roubadas. Olha só, o DJ From Bellow, foi o que eu acabei de falar. Isso são exemplos individuais. Vocês acham que numa empresa privada não vai haver furto? Se um funcionário do Correio, eventualmente, se for esse o caso, o cara com matrícula, né, já tem que se preocupar com a matrícula dele, né, porque se ele for mandado embora por justa causa, não pode fazer nem mais nenhum outro concurso. Já há esse tipo de coisa. Você imagina numa empresa privada quanto de roubo não vai ter. E eu te digo que eu já fui até... tive também esse problema com os Correios, acho que era um celular que foi furtado, e depois me ressarciram e acabou, entendeu? Cara, a gente não pode se guiar por exemplos individuais. As políticas públicas, elas são feitas para o coletivo. Claro que vai haver no meio do caminho pedras. As pedras sempre estão no meio do caminho. Cabe a nós achar as soluções. Cabe a nós reformar as administrações de uma empresa estatal em um setor que não esteja funcionando muito bem. Se a vaca que te dá leite está doente, está cheia de carrapato, você vai tratar o carrapato, não vai matar a vaca. É por aí, ô Velasco? Conta a história do Correio de Portugal. Aproveitar aqui, vou tentar ser breve. Quanto a essa coisa das privatizações, em primeiro lugar, vos conto uma coisa, que eu acho que isso é geral no mundo inteiro. A primeira coisa que a gente observa quando o serviço público é privatizado é que colocam logo, né, por exemplo, aquele serviço de reclamação, que já não é mais um atendente, metem ela aí uma porcaria automática, então você tem que ficar ali falando com uma porcaria de uma máquina, o que faz qualquer pessoa normal se sentir idiota, né? E aí você chega lá numa espécie de sala de espera e normalmente você paga por minuto, né? Enquanto você está ali pendurado. E eles põem uma musiquinha repetitiva, cretina, que se repete a cada 6 segundos, né? O mesmo loop, até que 15 minutos depois você está louco, querendo jogar o telefone pela janela ou matar alguém, desiste, né? Ou você se alista no Estado Islâmico. Eu acho que isso é geral das privatizações, essa coisa, o tratamento que dá aos clientes, né? Segundo é o seguinte, quanto a essa coisa da sociedade anônima que o Rafael Machado falou, muito bem dito, pelo seguinte, normalmente quando a privatização é feita, o pessoal começa a tirar a administração todo o lucro, ok? As ações vão lá para cima e esses grupos muito bem conectados, que já sabem como é o jogo, começam a vender as ações para sardinhas que pensam, olha, o que está dando dinheiro agora é isso. Compra as ações supervalorizadas enquanto os outros já saíram e essa empresa, depois a gente sabe qual é o destino. Um dia vai ter de ser salva novamente com recursos públicos, né? Novamente mais investimento e tal, sempre o mesmo jogo, isso vem se repetindo. Quanto aos Correios de Portugal, antes de entrar nos Correios de Portugal, faço uma observação sobre os Correios do Brasil. Eu trabalho muito com Correios, ok? Correios privados e públicos. Olha, meus envios para o Brasil, que são entregues pelos Correios brasileiros, estão entre os mais seguros do mundo. São melhores, por exemplo, que a USPS, que é o Serviço Público de Correio nos Estados Unidos, e ninguém fala em privatizá-los, ok? Os Correios brasileiros estão acima dos Correios de qualquer outro país da América Latina e de muitos países da Europa Ocidental, a começar, por exemplo, por Itália. Meus envios para o Brasil chegam mais rápido e com maior segurança do que os envios para a Itália. E para o Brasil eles têm de passar pela alfândega. Em Itália, estamos no mercado comum, supostamente deveriam chegar lá mais rapidamente, chegam mais lentamente e ainda por cima a quantidade de mercadoria extraviada ou que desaparece é enorme, ok? Isso é um país de primeiro mundo. Muito respeito com os Correios brasileiros. Se houvesse maior investimento, seria um padrão, ok? Que seria... Mas como é que vai ter, Carlos? Carlos, como é que vai ter investimento? O governo tem uma secretaria de desinvestimento. Pois, não vai haver investimento nenhum.
É verdade. Agora, o caso português das privatizações aqui do CTT, que é como se chama a Companhia de Correios e Telégrafos em Portugal. Essa companhia, que primeiro era só Correios, né, passou a ser telégrafo só no século XIX também, foi fundada em 1520. Então, a ver, é uma das companhias mais antigas do mundo. Quando cheguei em Portugal, até essa companhia ter sido privatizada, os serviços eram fantásticos. Meus clientes externos ficavam impressionados com o fato de que eu depositava lá a mercadoria, no dia seguinte já era expedido para o exterior, ok? Mesmo nos Estados Unidos, o pessoal leva uns bons dias até expedir para fora do país a sua mercadoria. Aqui a coisa funcionava muito bem. Foi privatizado. Bom, o que aconteceu? Primeira coisa, o grupo que comprou aquilo, que é um grupo de um antigo banqueiro, cujo banco foi à falência, mas depois ele comprou aí os Correios e já fez dos Correios também um banco. Primeira coisa foi diminuir o número de banqueiro nunca vai à falência de verdade, né, Velasco? Pois. Impressionante. Só dá um tempo, né? Com aquela conversa, malandro não para, dá um tempo. É isso. E, bom, comprou a agência dos Correios, transformou aquilo também em banco, tirou metade do pessoal que trabalhava no Correio para trabalhar no banco, diminuiu o número de agências, vendeu os imóveis, ok? Agora, nos Correios, uma fila enorme, ok? Você antigamente ficava 5 minutos, agora fica meia hora, são menos agências, em muitas zonas, os velhotes já não têm ali o correio servidos, os serviços ficaram muito mais lentos e caóticos, não estão contratando gente e provavelmente o que vai acontecer? Essa que é a jogada. Provavelmente daqui a uns tempos o grupo que comprou aquilo vai vender a parte dos Correios para um grande conglomerado internacional com a desculpa de que, olha, é assim, não temos dinheiro para investir e se vendermos aí, por exemplo, para DHL ou para UPS, eles têm capacidade de investimento e tal, e a gente sabe o que vai acontecer. Basta comparar as tarifas, né? Você vai fazer um envio para UPS, pela DHL, é pelo menos 4 vezes mais caro do que pelos Correios, cujo serviço tem piorado. Mas aqui as privatizações têm sido todas feitas assim. Também privatizaram a companhia de petróleo, a Galp, e aqui nessa privatização só faço essa parte, vou dar um número a respeito do que aconteceu. Essa empresa foi comprada por uma família, a família Amorim, cuja fortuna, antes de comprarem a empresa, estava avaliada em cerca de 300, 400 milhões de euros. Agora a fortuna dele já vai em 5 bilhões de euros. E eu sei de uma coisa, eu ando a pagar aqui no litro de óleo diesel 2 euros. Ok, pessoal? E, bom, passo aí para vocês para continuarmos aí a desenvolver a live e para ouvir as impressões do André Nunes a respeito da onda privatista e o seu efeito nos vários setores, né? André Nunes, se quiseres aí pegar na coisa, lembram que o Paulo Guedes andava falando em fundir o Banco do Brasil com o Bank of America. Passo aí para vocês a palavra. Velasco, essa situação das privatizações, se depois que o pessoal que está acompanhando essa transmissão aí não entender que esse governo atual é um governo de apátridas, não vai entender nunca mais. Então, tem que focar aqui nessa transmissão que vocês organizaram. Menos de 48 horas depois da privatização da Eletrobras, daqui a pouco a gente vai entender por que a privatização da Eletrobras é algo gravíssimo, mas menos de 48 horas da privatização, depois da privatização da Eletrobras, eu não sei se vocês viram, mas o governo anunciou o aumento nas contas de energia em 2 bandeiras, a amarela e a vermelha, né? Ou seja, das cotas extras. Então, um aumento de 63,7%. Não estamos falando aqui, Velasco e Machado, de um aumento de 5%, ou então de 10%. Estamos falando de quase 64%. Para quê? Para atender o interesse do capital ocioso privado, que já está aí, como o Rafael Machado falou, se apoderando como acionistas da Eletrobras. Energia é desenvolvimento. Energia é tudo nos dias de hoje. Energia é produção.
Vocês imaginem toda a cadeia de produção no Brasil sendo prejudicada pelo aumento das tarifas de energia. Já não bastasse o preço dos combustíveis no patamar em que estão. Então, é um processo que vai contribuir ainda mais com a desindustrialização do Brasil, que já está aí, já estamos aí com um processo de desindustrialização avançado. O Brasil, que já teve até ali o início dos anos 80 uma participação da indústria no PIB de quase 30%, hoje nós temos, se não me engano, menos de 13% ou 12% de participação na indústria no PIB, nos índices de crescimento do país. E por que isso é muito grave? Aí é a indústria que paga salários razoáveis. O comércio e o serviço pagam muito pouco. Então, esse processo de desindustrialização é muito grave, não somente para a economia brasileira, mas como para o tecido social brasileiro, para a proteção de um trabalho digno. É realmente uma situação calamitosa. E esse processo de privatização da Eletrobras contribui com isso. Não é à toa que aumentaram. O governo anunciou aumento de quase 64%, 48 horas depois do anúncio aí da privatização da Eletrobras. A Eletrobras é uma geradora, vejam você, de energia, e das 50 maiores geradoras de energia no mundo. Aí vamos começar a desmontar conversa fiada de neoliberal, que diz que os países envolvidos não tem nada estatal. É mentira. Tá aí o Carlos Velasco, mora na Europa, ele sabe que é mentira. Os Estados Unidos, o Machado acabou de citar que o sistema de correio deles é estatal e ninguém fala em privatizar. Uma das coisas mais antigas que tem lá nos Estados Unidos, funciona razoavelmente, ninguém fala em privatizar. Porque sabe que se fatiar pode reduzir a malha de entrega. Então, olha só, recapitulando, menos de 48 horas da privatização, aumento de 64% nas cotas extras de energia. Conversa fiada liberal. Não há empresa, no mundo desenvolvido não há mais empresas estatais. Das 50 maiores geradoras de energia no mundo, 31 são estatais. Agora 30, porque a Eletrobras foi privatizada. De 50, 30 são estatais. 50 maiores geradores de energia no mundo. O Canadá tem empresa 100% estatal de geração de energia. Agora me esqueci o nome da empresa, mas era bom que a gente pesquisasse para poder botar aí na tela. O Canadá tem uma empresa estatal de geração de energia. Tá? Os Estados Unidos têm geradoras estatais de energia. Inclusive, grande parte da energia nos Estados Unidos é controlada pelas Forças Armadas. Ou seja, um braço estatal. A França tem geradoras estatais de energia. A China, então, nem se fala. O processo chinês é um pouco diferente desses outros países, mas isso aqui para citar alguns exemplos e tomarem exemplos como queiram. Eu sou fã do desenvolvimento da França, então procure saber se a França não tem gerador estatal de energia. Para os que são mais pró-China, então nem se fala. A China tem várias geradoras estatais de energia. E das 50 maiores, 31 são estatais. A operação da Eletrobras, o Velasco, em reservatórios hidrelétricos por fonte hidráulica, a energia limpa, 90% da energia gerada pela Eletrobras é energia limpa. Então, essa operação por fonte hidráulica é equivalente à capacidade instalada de fonte hidráulica, 3% de toda a capacidade do mundo de fonte hidráulica. Ou seja, o patrimônio da Eletrobras ele é imensurável. Não caberia numa privatização esse patrimônio. Até porque o controle de água não pode ser mensurável. Como é que é algo abstrato? Isso não cabe em privatização. Monopólios naturais, como é a questão da geração de energia, da distribuição e saneamento de água, geralmente porque as empresas precisam de um know-how específico para esses setores, para esse tipo de serviço, e também precisam de alguma capacidade de investimento, ou seja, não é qualquer um que consegue entrar nesse mercado, por isso que são gerados, são chamados de monopólios naturais. Estão sendo aí colocados
na mão de meia dúzia de barões. Ou seja, deixando de ser um monopólio público, onde o Estado pode intervir para controlar os preços e colocar preços acessíveis à nossa indústria, às nossas empresas, para o nosso transporte, para a nossa população, e colocando isso na mão de rentistas. Era como o velho Enéas dizia, que privatização são negociatas. A transferência de um formidável patrimônio público para uma dúzia de rentistas do capital financeiro nacional e internacional. E não passa disso, nós estamos revivendo, nesse momento, tudo o que aconteceu nos anos 90. Nós já vimos esse filme, nós sabemos no que isso vai dar, onde vai parar. Esse filme já passou com Fernando Henrique Cardoso. A Eletrobras, para vocês terem noção, algumas privatizações elas são realmente criminosas de qualquer ponto de vista. A Eletrobras, no momento da sua privatização, tinha 15 bilhões de reais em caixa. Ela havia anunciado, Velasco, se atente a esse dado, e Machado também. A Eletrobras tinha anunciado no primeiro trimestre desse ano, agora, 2022, um lucro de 2,7 bilhões, quase 3 bi de lucro no primeiro trimestre desse ano. Então, quais são os interesses que estão sendo atendidos com essa privatização da Eletrobras? Qual é a lógica disso? Porque isso não tem lógica nem dentro do pensamento liberal. Não era para ter lógica. Porque se a empresa é saudável, a empresa superafitária, lucrativa, por que privatizar? Quem quer se livrar de algo lucrativo? Lembrando aí aos mais liberais, que tem alguma quedinha por liberalismo econômico, que a função do Estado, ela nem sempre é dar lucro, ela nem sempre é lucrativa, ela pode ser onerosa, não é isso, Machado? Pode ser levar, por exemplo, água potável a regiões inóspitas do país, pode ser promover obras de grande envergadura, de saneamento básico. Então, a função do Estado, às vezes, é onerosa. Mas quando você olha para empresas lucrativas, então qual é a desculpa para privatizar? Empresas superafitárias diziam, esse governo privatizou, não sei se vocês lembram, ali, não lembro se era 2019, a BR Distribuidora, e havia uma grande subsidiária, para colocar no plano, subsidiária, superafitária da Petrobras. O governo privatizou, foi uma das primeiras empresas a serem privatizadas pelo governo Bolsonaro. Privatizou a BR com uma fortíssima propaganda dizendo que ia diminuir o preço do gás. O que mais teve aí foi aumento nos últimos anos, 2 anos, no preço do gás de cozinha. Então, assim, conversa fiada, mentira. Só que é muito difícil lutar contra essa lavagem cerebral neoliberal, Rafael e Velasco, porque propaganda 24 horas no lombo da população. Se você ligar a televisão nos principais canais, seja da TV aberta, seja da TV a cabo, é propaganda 24 horas. Propaganda neoliberal 24 horas. Então, é a mesma situação que aconteceu com os aeroportos, né? Eu ia citar... Que os caras prometeram... Agora, Rafael. Eu quero falar disso. Sim, prometeram redução das passagens, não aconteceu. Daí depois vieram com aquele esqueminha das bagagens, esqueminha salafrário, pilantra, exatamente. Coisa de quem fica contando moedinha, tá entendendo? Para ver de que maneira tu vai espremer o bolso do desgraçado. Mais. Isso, do desgraçado exatamente. Que tem que pegar um avião para ver um parente, visitar a namoradinha que conheceu na internet, trabalhar e, sei lá, fazer o quê? Ou simplesmente viajar, ter um pouco de lazer na vida desgraçada que a gente tem todo dia. Mas não, os caras inventaram um esqueminha, falaram que as bagagens, as passagens vão ficar mais baratas, e foi o contrário, é uma barragem de mentiras, é a metralhadora de mentiras. E as pessoas comuns acreditam em tudo que falam. Por quê? Exatamente. Porque a mídia de massa possui um monopólio de conhecimento que dá a elas uma certa credibilidade, e exatamente. Nós, de modo geral... E o que passa a ser falado lá se torna verdade absoluta. Vira verdade.
Porque o cara tá de terno, tá com uma resolução boa, câmera boa, um fundo muito profissional, uma mesa ali com sei lá o quê, tudo muito profissional. Cercado de especialistas. Cercado de especialistas não é ideologia. É o cientista ali da FGV, o técnico renomadíssimo, com doutorado em Harvard, pós-doutorado. Curioso que todos eles falam a mesma coisa. Todos falam a mesma coisa. Da onde sejam formados, da onde venham, se fizeram doutorado fora do país ou dentro do país, todos falam a mesma coisa. O cara não é um teórico, não é alguém que está dando uma perspectiva. O cara é como se fosse um sacerdote. O cara desceu do céu para anunciar a boa nova da privatização, do liberalismo, do livre mercado, né? O cara foi posto aqui pela mão invisível, né? Que é aí o Deus dos caras, né? A metafísica dos caras é a mão invisível. Mas a mão invisível é isso aí, que passa a mão na sua carteira, sem você ver, passa a mão na bunda de todo mundo, né? Enfia aí o dedo invisível em todo mundo, no trabalhador, e deixa todo mundo aí na desgraça, né? Agora, Machado, se você me permite, já que você citou a questão dos aeroportos, o nome que eu vou falar aqui, daqui a pouco, o Velasco, com certeza que está ali do lado, ele está em Portugal, então ele vai conhecer o nome que eu vou falar aqui. Essa questão dos aeroportos, Machado, ela é tão grave, eu fiz até um vídeo na época, foi em 2019, está lá no meu canal, Portal do André Nunes, tem um vídeo lá sobre isso. E como eu falei para vocês, quem não sabia que esse governo era um governo de apátridas, vai descobrir agora. Porque se a ficha não cair agora, não cai nunca mais. Em 2019, o governo Bolsonaro resolveu, o Rafael Machado e Velasco, privatizar aeroportos brasileiros que eram controlados pela Infraero. Lembrando que a Infraero tem um know-how enorme em controle e administração de aeroportos. Mas o governo, por ideologia disfarçada de teoria, resolveu privatizar aeroportos. E vocês sabem para quem, por exemplo, foram privatizados diversos aeroportos do Bloco Nordeste? Para a ENA, que é nada mais, nada menos que a estatal espanhola de controle de aeroportos. Então, que lógica tem isso? Eles tiram das nossas estatais para colocar na mão de estatais de outros países? Isso é o governo que se diz patriota? Olha, isso me causa, além de repulsa, me causa nojo escutar alguém dizendo que Jair Bolsonaro é patriota, que é nacionalista. Isso é um vendilhão da pátria, rapaz. Quem privatiza alguma coisa para estatal de outro país, estatal, não serve às nossas estatais, não serve ao nosso Estado, à nossa nação, ao nosso governo, ao nosso povo, mas serve para a estatal da Espanha? Alguém vem aqui comprar algum produto que não lhe vá dar lucro? Ou seja, são aeroportos lucrativos. Nesse bloco Nordeste, né, dentro desses aeroportos arrematados pela AENA, Rafael, um deles era o aeroporto de Recife, um dos mais lucrativos do Brasil. O que acontece? Você sabe por quanto eles arremataram esses aeroportos, o bloco Nordeste? 2 bilhões. Só em um ano, o aeroporto de Recife rendeu 130, não sei se foi em 2019 ou 2020, 130 milhões. Ou seja, se você pegar a média de 10 aeroportos, foram 12, privatizaram, concederam por 30 anos pelo faturamento de um ano desses aeroportos. É entreguismo, é vendilhão da pátria. É sacanagem. O que estão fazendo aí é roubo. Estão roubando na cara dura e vendendo uma imagem para a população de que isso é modernidade. Já dizia Leonel Brizola, muito cuidado com qualquer discurso de modernidade. Esses discursos vêm disfarçados de modernidade para dilapidar o patrimônio nacional e tirar a identidade dos nossos povos. Agora veja você, o aeroporto, Machado, de Vitória, lá do Espírito Santo, levou 16 anos para ser construído. O Estado, através da Infraero, investiu 560 milhões de reais. Além do capital financeiro, vocês imaginem, 16 anos, o capital humano que não foi investido nisso também. É pesquisa, infraestrutura, estudo de engenharia, enfim. Em março de 2019, o aeroporto levou 16 anos para ser construído.
em março de 2019, ele foi entregue em 2018. Em 2019 já estava o Bolsonaro aí, em março. Eles privatizaram o aeroporto, ô Machado, apenas um ano depois da inauguração. E foi privatizado por 487 milhões. Menos do que foi gasto pelo Estado para construir o aeroporto. Isso é uma loucura, não tem outro adjetivo para o que estão fazendo. Foi privatizado por uma empresa de capital suíço. Ou seja, não serve aos brasileiros, mas serve aos suíços, Rafael Machado e Carlos Velasco. Eu ia até falar de outra coisa, mas aí o Machado falou de aeroporto. Daqui a pouco eu falo aí dos outros assuntos aí que a gente tem para tocar aí. Não serve para o Brasil, né, o Velasco, mas serve aí para a Espanha, que é vizinha de Portugal, não é isso? É para destacar o espanhol. E os aeroportos do Nordeste são estratégicos também para um setor no qual a Espanha se especializou muito, que é o turismo, né? Não podendo mais explorar o turismo em Espanha, agora eles têm uma vantagem em explorar o turismo do Nordeste em favor das suas companhias e até da própria Ibéria, né? A empresa de bandeira da Espanha, fora aqueles grupos hoteleiros espanhóis, etc. Faço aqui uma observação, que é o seguinte: eu lembro-me que nessa época em que as estatais no Brasil eram fortes, também a classe média era forte. Eu sou do estado de São Paulo, lembro-me de ter visto ali um setor industrial que era composto de muitas pequenas famílias, famílias que começaram a atividade industrial na época dos seus avós, ou ainda recentemente, nos anos 70 e nos anos 80, chegaram a ter, né, era bastante gente, chegaram a ter um nível de vida altíssimo, perspectivas para o futuro, e hoje em dia tudo isso desapareceu, e eu vejo grande parte dessas famílias lutando para formarem os seus mais jovens, para arranjarem emprego numa multinacional, porque já não existe mais essa coisa da empresa da família, né? Que é algo que a gente observou muito nos países que se desenvolveram e tiveram um ótimo rendimento e um ótimo nível de vida, como, por exemplo, olha, no norte de Itália, as pequenas empresas familiares foram fortíssimas nos anos 50, 60, 70, na Alemanha até hoje, o Mittelstand é importantíssimo, né? E no Brasil era justo quando essas estatais eram fortes que nós tínhamos aí uma classe média emergente, mas ligada não aos serviços, mas sim empreendedora de fato. Hoje o que chamam de empreendedorismo é você andar com uma mochila às costas, né? Lembra aquelas fotografias que a gente vê da Ásia do século XIX, né? Do pessoal com aqueles rickshaws a carregar ali os turistas estrangeiros, né? A bicicleta ou mesmo à mão, e, bom, chamam isso agora os Ubers e tal de empreendedorismo, mas queria aproveitar, André Nunes, não sei se, Rafael, se queres aí fazer uma pergunta para o André Nunes, porque essa eu posso fazer depois também. Não, acho que por enquanto pode fazer. Ok. Lembro-me, André Nunes, aproveitando aí a tua experiência no setor bancário, que uma das maiores, se não a maior justificação para esse movimento privatista no Brasil foi a hiperinflação que vivemos nos anos 80. Levando em conta, e até hoje, né, se fala muito no dragão da inflação, pegando aí na analogia que o Rafael Machado fez com os missionários e a religião, né, e temos aqui os sacerdotes da livre economia entre aspas, porque no fundo isso aqui é uma economia monopolista, o que estamos a ver, né? Mas os tais sacerdotes do livre mercado, etc., pegando aí no evangelho deles, o diabo é a inflação, né? Levando em conta as condições atuais do Brasil, como o nosso saldo comercial gigantesco,
o fato de que agora o Brasil, ao contrário dos anos 80 e 70, quando tivemos aquele choque, tem petróleo, ok? Não precisa ir ao mercado externo e obter divisas externas para comprar petróleo, e também levando em conta as alterações da economia mundial, hoje em dia a China tem um papel preponderante, né? Os Estados Unidos são uma potência em decadência, portanto o dólar já não tem aquela força que tinha, nem o Fed tem a posição que já teve. Diga-me uma coisa, haveria algum entrave a nível de um possível retorno da hiperinflação ao Brasil para voltarmos ao desenvolvimentismo e para que o Estado pudesse conduzir uma política expansionista sem que houvesse essa consequência, a inflação? Nós temos condições de praticar políticas econômicas desenvolvimentistas sem muito perigo de reviver, digamos assim, esse dragão da inflação ao qual você se refere. Porque se a gente analisar pelo cenário atual, o aumento da inflação aqui no Brasil, ele não é causado por políticas de crédito. Nós já estamos com juros nas alturas, mesmo assim, devido até mesmo aos grandes índices de inadimplência, infelizmente, aí, das nossas empresas e população, muita gente já não tem mais acesso ao crédito. Então, o problema no Brasil não é a circulação de moeda, muito pelo contrário, nós estamos em um momento de estagnação total da economia. O aumento da inflação aqui no Brasil, Velasco, ele está sendo puxado já há algum tempo pelos combustíveis e alimentos, né? Não tem nada a ver com política de crédito. O Banco Central foi privatizado por Bolsonaro, está aí na mão dos maiores banqueiros do país e utiliza a inflação como desculpa para aumentar a taxa de juros, a taxa Selic. A gente já falou aqui, cada 1% de aumento na taxa Selic, 34 bilhões a mais que o Brasil passa a dever na dívida pública, né? E não há limite para a dívida pública, é bom lembrar. Essa inflação, Velasco, causada pelos combustíveis, ela tem nome. O motivo dessa inflação tem nome, é PPI, paridade de preços de importação. Quando o Brasil não tem realmente nenhuma necessidade, Velasco, de praticar essa paridade de preço de importação, porque mais de 90% do petróleo que é consumido pelas nossas refinarias, ou seja, do que é consumido pela sociedade brasileira em geral, mais de 90% desse petróleo é produzido no Brasil. Isso é um dado da própria AEPET, que é a Associação de Engenheiros da Petrobras. Então, essa paridade de preço de importação que foi colocada pelo governo Temer ainda em 2016 e mantida por Bolsonaro é o grande puxador da alta de preços dos combustíveis e, consequentemente, também da inflação brasileira. Também eu enxergo com muita tristeza, né, o fato desse governo ter praticamente selado, acabado de vez com as reservas de alimentos aqui no país. Seguinte, o preço da cesta básica disparou também nos últimos anos. Então, a inflação aqui, Velasco, puxada por alimentos e combustíveis, não tem nada a ver com política de crédito. Na verdade, está faltando crédito na praça. Como nós já debatemos aqui antes, né, os bancos não colocam crédito na praça porque já são remunerados no depósito compulsório, em operações compromissadas, em títulos que diariamente o Tesouro emite para arrecadar fundos e pagar despesa corrente. Então, realmente é uma política viciosa, não virtuosa, uma política econômica viciosa, na qual nós estamos afundando a nossa população com preços que cada vez vão se elevar mais, porque já falamos aqui que energia é desenvolvimento, é necessário para tudo. Então, além dessa política de preços de importação da Petrobras, nós agora, com a geração de energia privatizada, vamos continuar contribuindo para essa inflação
galopante, Carlos Velasco. Você imagine o impacto que o custo da energia vai causar nos transportes e nas indústrias no Brasil. É o mesmo impacto que nós já observamos com o preço dos combustíveis. Então, é preciso separar essa conversa fiada do governo e do Banco Central brasileiro, dizendo que aumenta juros para conter a inflação, porque essa mentira ela é facilmente desmascarada quando a gente analisa os índices de crédito da política econômica brasileira. Há poucos anos atrás, nós tínhamos muito mais crédito na praça e linhas de financiamento do que temos hoje. Então, o problema da inflação no Brasil não é um problema de política de crédito nesse momento. Podem aumentar os juros a 20%. Não é a política de crédito que está puxando a inflação. Podem aumentar os juros a 20%, 25%, que não vai influenciar na inflação que nós estamos assistindo hoje, Velasco. Então, eu acredito que realmente, para que nós possamos recuperar uma política econômica de desenvolvimento sem reviver o fantasma da inflação, primeiro, é acabar com essa política suicida de paridade de preço de importação, porque não há necessidade nenhuma disso. Isso é uma vergonha para um país produtor de petróleo, ô Velasco. Agora, vejam vocês o impacto dessas políticas suicidas na área de petróleo para a inflação no Brasil. Eu não sei se vocês acompanharam o caso da privatização da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, que fica lá em Matarape, não sei como se pronuncia, Mataripe, eu acho, na Bahia, a refinaria Landulfo Alves, que foi uma refinaria construída ainda nos anos 50 por Getúlio Vargas, durante o governo Vargas, o governo dos anos 50, e essa refinaria, Velasco e Machado, ela produz diesel, gasolina, diversos derivados do petróleo, estava em pleno funcionamento, e ela foi privatizada, minha gente. Escutem essa, para um fundo de investimento que pertence ao governo dos Emirados Árabes, com sede em Abu Dhabi, se não me engano. Então vejam vocês, uma refinaria de petróleo foi privatizada para o governo. Então, o fundo de investimento que pertence ao governo é um fundo de investimento estatal. Vocês concordam? Ela foi privatizada para uma outra potência petroleira. Isso pode ser chamado de nacionalismo. Botem a mão na consciência. Vamos raciocinar se isso é nacionalismo, patriotismo, ou se isso é um governo de apátridas, de vendilhões da pátria. Então, Velasco, a gente estava falando de inflação, para não fugir desse tema, a refinaria foi privatizada para uma outra potência petroleira, os Emirados Árabes, para o fundo estatal do Emirados Árabes. E isso foi em dezembro de 2021, não sei se vocês lembram. Bolsonaro foi lá no Oriente Médio, visitou os sheiks, tirou foto com os sheiks lá, com as suas burcas. Em dezembro do ano passado, 2021, privatizou a refinaria de Landulfo Alves, na Bahia. Em janeiro, Machado, ou seja, um mês depois, eles já passaram a vender gasolina 3% mais cara. Um mês depois. Em preços superiores ao da Petrobras, já aumentaram 3%. Em março desse ano, 2022, estou falando de coisa recente, novo aumento. Somente em 2022, depois da privatização, foram 5 aumentos consecutivos no preço da gasolina praticada na Bahia. Essa refinaria privatizada para esse fundo dos Emirados Árabes, então ela pratica um preço, Machado e Velasco, 27,4%, se não me engano, mais caro que em relação aos preços praticados pela Petrobras. E olha que da Petrobras já está caro, e eles conseguem, depois da privatização, aumentar em 27% o preço praticado na Bahia. E no diesel, isso na gasolina, no diesel a situação ainda pior, 28,2% a mais. É escandaloso. A gasolina e o diesel da Bahia, em junho, já eram os mais caros do país, após a privatização da refinaria Landulfo Alves. Claro que eles vão praticar preços mais caros. Ora, se é uma refinaria que agora pertence ao governo de uma outra potência petroleira, que é o Emirados Árabes, além
de praticar preços ao seu bel prazer aqui no Brasil, claro que o interesse deles também é enviar petróleo para outros... Petróleo não, desculpe. Produtos refinados, derivados de petróleo, para outros países. Exportar. É o interesse. Então, ô Velasco, eu acho que essas colocações que eu fiz agora sobre a paridade de preço de importação e sobre a privatização de refinarias, eu dei o exemplo da Landulfo Alves na Bahia, mas tem outros, tá, ô Velasco? Refinarias privatizadas agora também, mês passado. Isso, hoje, é o grande carro-chefe da inflação no Brasil. Velasco, não tem nada a ver com política de crédito, política desenvolvimentista. Isso pode ser praticado desde que a gente deixe de governar de costas para a população e passe a governar em prol dos interesses da população. Mas isso não vai vir, isso é bom ficar claro. Velasco, isso não vai acontecer com o governo de apátridas do senhor Jair Bolsonaro, capitaneado aí pelo presidente de facto, Paulo Guedes. Lucros da Petrobras atuais, que são puxados por essa paridade de preços de importação, mas também são frutos da redução de investimentos, né? Como nós falamos aqui no começo, esse governo tem uma secretaria de desinvestimento. Então, a redução de investimentos é algo extremamente nocivo. Por isso, tanto para a indústria quanto para os transportes, porque a Petrobras é uma grande compradora da indústria nacional brasileira, e, em geral, a população sofrendo aí agora com preços muito altos de combustível, enquanto a Petrobras distribuiu no ano passado 100 bi, Rafael, de dividendos. A gente bateu esse papo aqui sobre dividendos, né? Sobre a lógica perversa das empresas SA, e distribuiu nesse ano 40 bilhões de dividendos, enquanto a população está pagando caro e a gente inflacionando cada vez mais a economia. Eu esqueci de citar essa lógica perversa dos dividendos e que será muito nociva no longo prazo. Precisamente, visualizar, ter um panorama geral dessa situação das privatizações e em que medida essas privatizações, tanto as passadas como as atuais, na verdade, vêm na contramão daquilo que é o interesse nacional, o bem comum, etc. É curioso essa questão aí do desinvestimento, porque na dogmática dos chicaguistas, etc., a ideia é a seguinte: quanto menos o governo investir, mais o setor privado vai investir. Mas isso não se verifica na prática, isso não se verifica estatisticamente. Na verdade, o que acontece geralmente é que os investimentos públicos trazem consigo investimentos privados, porque vão fortalecendo setores, vão gerando áreas de interesse também para o setor privado atuar, e por aí vai. O setor privado, ele complementa o setor público, ele não substitui o setor público. Quando você tem uma queda drástica nos investimentos públicos, tal como a gente tem visto nos últimos anos, inevitavelmente também vai ver uma queda nos investimentos privados, né? Você tem aí uma recessão geral da economia, né? Então, assim, todo o pensamento da linha hegemônica econômica que tem conduzido o Brasil nas últimas décadas, ela é mistificadora, ela é religiosa em um sentido negativo, né, de estar baseada exclusivamente em dogmas, em crendices, superstições, e não tem nada aí que esteja de fato baseado na realidade. Bem, exatamente, Rafael, são só dogmas. Eu queria agradecer aqui, Rafael, alguns comentários, porque a gente também aprende com os comentários. Por exemplo, o Matheus Aleixo tinha falado aqui, Matheus Aleixo, que estava acompanhando a gente, naquele debate que a gente travou aqui há pouco tempo sobre os aeroportos, e o aeroporto de Porto Velho foi privatizado por uma estatal francesa, né? Eu realmente que estudei um pouco da produção dos aeroportos, aí o Matheus Aleixo, não na minha mesa, obrigado aí pelo comentário. E o Alexandre Shoa, aqui, muito interessante, o principal perigo dessas organizações podem ser usadas contra o Brasil. Essas podem desviar a capital daqui para forçar uma valorização do euro. O Alexandre, isso está acontecendo, o show. Isso já é fundamento.
Essa evasão de divisas já acontece, não é à toa que uma estatal da Espanha se apoderou de diversos aeroportos, para onde nós achamos que ela vai remeter os lucros para sua matriz na Espanha, obviamente, até porque ela é uma estatal. E acabamos de citar aqui também o caso, quando a gente falou sobre inflação, do caso da refinaria Landulfo Alves na Bahia, e obviamente está repassando seu lucro para o fundo de investimento estatal que pertence ao governo dos Emirados Árabes. Não é isso? São casos gravíssimos. Esses casos, Rafael Machado, evasão de divisas, né? Isso já está acontecendo, já está em andamento. Exatamente. A gente, quando observa, né, toda a estrutura que o Brasil tem, todos os recursos, o seu potencial, o seu povo industrioso, a sua massa, é uma vergonha observar que nos últimos 40 anos fomos ficando para trás e sendo ultrapassados por nações que eu lembro-me, quando eu era criança, olhava para elas como paradigmas de pobreza, ok? Daquilo que eu pensava que o Brasil jamais deveria seguir. Imaginei que estaríamos num outro patamar, entretanto, agora eu tenho visto aí nações como a China nos ultrapassou até em rendimento per capita, né? Algo que, mesmo há 20 anos atrás, parecia inimaginável. Sim, ultrapassaria em economia, isso era certo. Agora, ultrapassar em rendimento per capita, isso mostra o quanto a gente, né, perdeu. Caminhamos agora já quase para um meio século perdido. Lembro que no fim dos anos 80 a gente falava na década perdida, já são 40 anos perdidos, e daqui a pouco é quase meia década perdida, e é incrível que uma nação tenha conseguido sobreviver a isso, o que mostra também a resiliência do Brasil e nos dá esperança, né? Porque basta uma pequena mudança para esse país engatar novamente a quinta e voltarmos aí a nos desenvolver e chegarmos àquilo que eu penso que deve ser a posição natural do Brasil, pelo menos a quarta maior economia do mundo, pelo menos, ok? Ainda no nosso tempo de vida. Com certeza. E os caras querem mais privatizações para resolver os problemas das privatizações anteriores. Assim não vai sobrar absolutamente nada, né, do nosso país. E que é o que eles querem, porque assim, esses tipos que possuem mentalidade e comportamento de parasita, de nuvem de gafanhoto, os caras destroem aqui e aí depois vão para outro país para destruir lá, e depois vão para outro país para destruir lá, e eles vivem assim, são apátridas. Independentemente de onde tenham nascido concretamente, são tipos apátridas, né? O financista, o usurário, não tem pátria, independentemente de cor da pele, independentemente de gênero, independentemente... O capital é apátrida. O capital é apátrida. O capital é apátrida, né? Hoje em dia você vê aí até outros movimentos falando em capitalismo negro, em mulheres como CEOs. Isso aí não significa nada, né? O dinheiro não tem cor, não tem religião e não tem gênero. Ao contrário... Se questão de gênero, né, Rafael, significasse alguma coisa, então nós teríamos que apoiar Hillary Clinton, né, nas políticas draconianas, políticas de guerra, crimes de guerra que ela promoveu enquanto secretária de Estado dos Estados Unidos. Então, concordando com você, essas questões não querem dizer absolutamente nada sobre o caráter de uma pessoa. Obama, né? Vamos lembrar também Obama, Clinton, até Margaret Thatcher. Então, assim, isso aí não significa absolutamente nada, né? São figuras apátridas, é uma lógica apátrida que tem como sentido exatamente a expropriação de tudo, né? Igual como lá o Klaus Schwab falou, vocês não terão nada e serão felizes, né? Essa é a lógica do Grand Reset, que é a ideologia que está conduzindo o capitalismo hoje em dia. Bem, eu trouxe alguns dados que eu acho muito interessante. Você colocou muito bem aí que o capital é apátrida, e eu acho que é importante a gente desmontar os dogmas. O Rafael Machado falou em dogmas, os dogmas neoliberais que são utilizados para fazer a lavagem cerebral da nossa população.
É por isso que eu, quando tento falar sobre esse tema, Rafael, de privatizações, primeiro eu tento demonstrar a função social, por exemplo, de um banco público ou de uma empresa estatal, que a gente tem que mostrar para as pessoas a importância das estatais, porque elas podem achar que uma empresa estatal não tem nada a ver com as suas vidas, quando na verdade tem muito a ver. E é por isso que a política de crédito do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, de energia, Petrobras, combustível, Eletrobras, para que quem está assistindo possa entender a importância que essas empresas estatais e a sua função social têm na vida do cidadão comum, enquanto a função da empresa privada é apenas o lucro sobre o lucro. Não há outra viabilidade para uma empresa privada. A função dela é essa. Então, a arena pública, como dizia o professor Darcy Ribeiro, é a única que nos resta. E é por isso que nós devemos, sim, manter setores estratégicos da economia nas mãos do Estado brasileiro. É claro que o Estado que nós pretendemos, ele não é um Estado burguês. Nós lutamos por um Estado social, um Estado que possa utilizar essas estatais em prol, ou mais ainda, em prol da população do que já são utilizadas hoje. Mas essa é uma luta política que nós vamos travar. Como o embate é muito difícil, né, nós não temos os meios de comunicação adequados, né, os meios de comunicação estão nas mãos das classes dominantes. Mas, enquanto for possível, nós não vamos nos render e vamos fazer esse embate. Eu queria deixar uns dados aqui, Velasco e Machado, do Transnational Institute, que é sediado na Holanda. E eu quero deixar os dados desse instituto para que não digam que a gente vem aqui trazer dados, né? Esse pessoal Olavete, né? Tudo para eles é de esquerda e tudo para eles é comunista. Não estou trazendo dado do partido bolchevique de nenhum canto do mundo. Estou trazendo dado de um instituto sediado na Holanda. O Rafael e Velasco sabem que a Holanda é uma dos maiores centros capitalistas do mundo. Por isso que eu faço questão de trazer esses dados que foram divulgados pelo Transnational Institute da Holanda, que mapeou serviços privatizados entre 2000 e 2017, Machado e Velasco. Ou seja, um instituto do capitalismo mundial, digamos assim, que assume que mais de 800 serviços, mais de 880 serviços foram reestatizados no mundo a partir dos anos 2000. 83%. Vejam vocês como tem tudo a ver com a conjuntura brasileira atual. 83% desses casos mapeados aconteceram de 2009 em diante. E a maior parte deles nos setores de energia, saneamento, Rafael. Vamos lembrar que a SEDAI, no Rio de Janeiro, empresa que vinha dando lucro há 8 anos consecutivos, né, empresa de tratamento de água no Rio de Janeiro, foi privatizada num processo de chantagem, né, contra o governo do Rio de Janeiro. Foi uma coisa que também não valia nada, o governador, enfim, mas um processo de chantagem por um empréstimo do governo federal para o governo do estado. E a nossa SEDAI, a empresa lucrativa, superafitária há 8 anos, foi privatizada. E esse estudo diz que 884 empresas foram reestatizadas do ano 2000 em diante. Só para vocês terem ideia, as pessoas gostam muito de falar dos países capitalistas, da Europa e os Estados Unidos. A Alemanha, Machado e Velasco, é o país onde mais ocorreram reestatizações. Na Inglaterra tem um caso muito famoso do metrô de Londres, que foi reestatizado em 2010. A população reclamava muito do preço do metrô em Londres. Esse metrô foi reestatizado em 2010. A Alemanha, eu dizia aqui que era o país com mais reestatizações, 348 reestatizações até o momento desse estudo, mais de 340 reestatizações, ou seja, o país que mais reestatizou empresas no mundo foi a Alemanha. Não estamos falando aqui da Coreia do Norte, não estamos falando aqui de União Soviética, estou falando da Alemanha. E o grosso dos processos na Alemanha aconteceu exatamente, Rafael, no setor de energia, né, onde cerca de 300 empresas aí voltaram para a mão do Estado, principalmente aí, quer dizer, 300 não, mais de 340, e 284, se não me engano, envolviam exatamente empresas do setor de abastecimento, né, de eletricidade, gás ou aquecimento, né, o aquecimento lá
muito importante, diferente daqui. Na França, Machado e Velasco, mais de 150 reestatizações. Na França, que foi uma espécie de estopinha aí do processo de reestatização na Europa, mais de 150 reestatizações. Esse estudo foi divulgado pela Fiocruz aqui no Brasil, está muito bem traduzido. Quem quiser, escreva aí no Google reestatizações. Vai ser uma das primeiras, dos primeiros sites, vai ser esse da Fiocruz, falando sobre as reestatizações do mundo. Esse estudo do Instituto holandês, onde diz que também mais de 150 empresas na França, Rafael e Velasco, foram reestatizadas, sendo que um caso muito emblemático dessas reestatizações na França foi exatamente, eu falei aqui da SEDAI do Rio, vejam vocês, na França, em 2008 se optou por não renovar a concessão dos serviços de água e esgoto da cidade, que eram explorados desde 1985, minha gente, por duas companhias privadas da França, e passaram de novo para a responsabilidade do Estado francês para a companhia estatal Eau de Paris, que é mais ou menos como se fosse Águas de Paris, é uma companhia municipal estatal que foi criada para reassumir a responsabilidade do Estado no setor de tratamento de água. A população francesa realmente foi para esse embate, partiu para a luta. Para a gente ter noção de como é importante a organização também da população. E sempre reclamavam, sempre com as reclamações sobre as tarifas cobradas, a água potável realmente é uma das coisas mais imprescindíveis para a população. E na França, em Paris, foi reestatizada, voltou para o controle do Estado francês através do município, né, de Paris. Nos Estados Unidos, Velasco, e nos Estados Unidos, mais de 60 reestatizações, até o momento desse estudo, eram 67 reestatizações nos Estados Unidos, que é considerada a meca do capitalismo mundial, né? Contratos de energia foram revertidos, de empresas de água e energia, em algumas cidades, estados, como Flórida, Minnesota, Texas, Nova York, Indiana e até no estado do Havaí, meus amigos. Então, inclusive em Atlanta, se não me engano, está lá no site da Fiocruz, bem traduzido para o português, em Atlanta foi um dos primeiros lugares a ocorrer nos Estados Unidos uma reestatização do setor de concessão de água. Foi em 1999. Até começou antes desse estudo, esse estudo vai de 2000 em diante, mas em 1999, a cidade de Atlanta já havia reestatizado a empresa cancelado a concessão da distribuição e saneamento de água. O contrato era previsto para durar até 2019, Machado. Foi cancelado em 99, ou seja, 16 anos antes. Foi cancelado em 2003. Ele foi iniciado em 99, cancelado em 2003, ou seja, 16 anos antes da previsão. Realmente porque a população já não aguentava mais. Em muitos desses casos que esse estudo cita, foram realizados, inclusive, organizados referendos, onde a população votou para que o controle dessas empresas de água, energia e saneamento voltasse realmente para o controle do Estado. Porque, como a gente falou aqui, no decorrer dessa conversa que a gente teve a oportunidade, realmente o Velasco também chegou a citar que quase que de imediato se aumenta o preço de todas essas tarifas públicas e até mesmo dos combustíveis. A gente teve a oportunidade de falar aqui. Então é isso, minha gente, é desmontar esses dogmas neoliberais, mostrar a função das empresas estatais e mostrar que em outros países que são considerados desenvolvidos não há essa onda privatista que muitos imaginam. Essa onda já aconteceu também e esses países estão retrocedendo dessa onda porque o desenvolvimento não se alcança através da iniciativa privada apenas. Se a gente olhar e lembrar do cálculo do crescimento, cálculo do PIB, né? O que é o PIB? PIB é igual a C, que é consumo, mais G, mais I, que é investimento privado, mais a diferença
entre exportações e importações, se não me falha a memória. E o que é o G no cálculo do PIB? Exatamente o gasto público. Não há crescimento sem gasto público. E se não houver empregos bem remunerados, uma indústria que possa empregar decentemente a nossa população, também não vai haver consumo, né? Não é isso, Rafael Velasco? O C está lá também no cálculo do PIB, é o consumo. Então, minha gente, não existe desenvolvimento sem a presença do Estado. Né? Isso é outra falácia do liberalismo, que não existe presença do Estado nos países desenvolvidos. Nós tivemos aí esse surto, essa pandemia de coronavírus, e quanto que não foi despejado pelo setor público nessas indústrias farmacêuticas? Mais de 72% do investimento nessas indústrias farmacêuticas para a obtenção de vacinas veio do setor público, 72%, se não me engano. Do surgimento do coronavírus para cá, o setor público no mundo despejou mais de 7,6 bilhões de dólares na indústria farmacêutica. Então, realmente é apenas falácia, é apenas enganação, é lavagem cerebral. O que começou nos anos, ali no final dos anos 80 para os anos 90? Qual era a conversa fiada neoliberal nos anos 90? Vamos pagar a dívida pública vamos privatizar para poder pagar a dívida pública. Vamos privatizar para investir em saúde, educação e segurança. E aí eu pergunto para vocês, mais de 30 anos após o início desse papo furado liberal, quais são as principais demandas hoje da população? Ainda não são saúde, educação e segurança? A dívida pública foi paga ou ela continua galopante? Então aquilo tudo era apenas propaganda neoliberal, lavagem cerebral liberal feita contra a nossa população pelos porta-vozes da classe dominante que nós sabemos estão aí colocados na grande mídia. E esse desmanche, o Velasco, do Estado Nacional, que começa lá nos anos 90 com o Collor e seu PND, lembrando aqui que o PND do Collor não era Projeto Nacional de Desenvolvimento. Vejam vocês, era Projeto Nacional de Desestatização. Foi a primeira vez que surgiram emendas na Constituição que permitiam privatizações à revelia da população, ou seja, sem nenhum tipo de consulta. Já se previa que parte do que era arrecadado com as privatizações seria canalizado para o pagamento da dívida pública. Por isso que o lobby para privatizar o patrimônio nacional é tão forte. É um lobby patrocinado pelos grandes poderosos desse país, pelo poder burguês desse país, que se encontra na mão dos banqueiros, né, para engordar ainda mais suas contas de capital ocioso. Então, esse lobby para a privatização, essa enganação, essa lavagem cerebral que o nosso povo sofre, ela não é a troco de nada. A propaganda é muito forte, é muito dinheiro investido nisso. Infelizmente, a Constituição de 1988, é bom lembrar, ou seja, já antes do Collor, para que a gente tenha uma ideia de como isso já vinha sendo preparado. Claro que o Collor, como o Velasco falou, foi o grande impulsionador no começo dessa política destrutiva de dilapidação do patrimônio público, mas na Constituição de 88, lá no artigo 166, inciso 3º, se não me falha a memória, na Constituição já incluía a prioridade para o pagamento do serviço da dívida. Isso, Velasco, em 1988. Então, Rafael, acho que essas são as primeiras colocações. Não sei se vocês querem comentar algo, porque daqui a pouco a gente pode trazer para a questão mais atual que está acontecendo nesse momento, durante esse governo, como já foi debatido aqui, na minha opinião, de falsos nacionalistas, e eu acho que a gente não pode passar pano. A gente não pode se esquivar de denunciar, como nós já denunciávamos certo entreguismo no governo do PT, não vamos deixar de denunciar tudo o que está acontecendo nesse governo e pretendo entrar nesses temas nas minhas próximas intervenções, Rafael e Carlos Velasco. Meu nome é Enéas!